Vocês já pararam para pensar que o herói, muitas das vezes, é o assassino que mata o meu inimigo? Fala, povo, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais um HZTV, mais um vídeo cheio de opinião que muitas vezes é desencontrada se não fosse a edição. Um dia eu posto essas porcarias que eu falo aqui sem edição. Eu garanto pra vocês que muita gente vai deixar até de seguir o canal, mas tudo bem, vamos lá. O assunto de hoje é terrorismo, basicamente. Nós não vamos tentar entrar em definições exatas do que é o terrorismo. Eu gostaria até de aproveitar, eu sei que sexta-feira é dia de indicação, mas... Bibi... Não... Eu sei que sexta-feira é dia de indicação, mas hoje eu vou meio que indicar um podcast pra galera que quiser ouvir e tal, porque ele meio que faz parte dessa discussão aqui. Quer dizer, eu tô tentando meio que puxar alguma coisa de lá pra trazer essa discussão para vocês. O podcast é o Anticast. Se vocês ainda não conhecem, o link do episódio que eu vou falar vai estar aqui na descrição. Vocês ouçam outros episódios, tá? É um podcast bem legal, eles falam sobre política, falam sobre filmes, mas eu ouço sempre quando eles falam sobre política, tanto política nacional quanto internacional, geopolítica, e eles normalmente procuram colocar coxinhas e petralhas para bater papo de um jeito assim bem normal, bem tranquilo, sem briga, sem nada. A gente normalmente tem as duas visões, então é bem legal. Semana passada, se você tá vendo esse vídeo hoje no dia do lançamento, esse episódio específico foi lançado na semana passada, tá? E vai estar linkado aqui, repito. Eles falaram sobre terrorismo internacional, o que seria o terrorismo. Entra toda uma discussão sobre terrorismo, de lobo solitário, do que seria esses caras que estariam moldando uma nova modalidade de terrorismo, porque você chega na Al-Qaeda, por exemplo, tinha células que atacavam, que coordenavam os ataques e montavam tudo. Hoje a gente tem pessoas que estariam fazendo esses ataques para o Estado Islâmico, que a partir deste momento nós vamos chamar de Daesh, porque eles não são nem Estado e nem Islâmico, tá? O grupo é conhecido como Daesh, e eles teriam basicamente estariam cooptando pessoas para realizar atos terroristas sozinho. Aí nós tivemos um grupo que atacou o Charlie Hebdo, no caso é um grupo, mas depois nós tivemos um atirador lá em Orlando que entrou na boate e matou um monte de gente. O cara pegou um caminhão lá em Nice e saiu atropelando um monte de gente, matou um monte de gente. E temos outros casos isolados de pessoas que, quando a polícia vai investigar, chega e vê que o cara era simpatizante do Estado Islâmico, estava fazendo aquilo em nome do Estado Islâmico. Tem toda uma discussão no podcast. Se você quiser ouvir, eu recomendo ouvir esse podcast, tem quase 2 horas. Assim, não tem um Léo Lopes, Radiofobia, editando. A conversa é franca, é como se a gente estivesse conversando numa mesa de bar. Às vezes tem umas pausas e tal. O ritmo não é tão frenético na fala, mas é interessante pra caramba de ouvir, prestar atenção. E assim, o que eu queria tirar dessa discussão é a parte que eles falam sobre o que seria terrorismo. Exatamente assim, o que pode ser considerado terrorismo? Porque cada estado especificamente trata o terrorismo de uma forma própria. Por exemplo, tem certas manifestações aqui no Brasil que na Rússia seriam consideradas atos terroristas. Tem uma série de manifestações aqui no Brasil que nos Estados Unidos não são considerados terrorismo. Na Rússia, em outros países, na Europa, por exemplo, não são consideradas terrorismo. Mas aqui no Brasil pode ser considerado, principalmente que agora a gente tem uma lei que é completamente louca com relação a isso. Você não pode nem se manifestar mais, segundo confesso, ainda não li a lei, mas imagino que essas manifestações mais violentas que ocorreram aqui no Brasil, elas certamente vão entrar nesse escopo da lei para serem... Caralho, peraí. Morcego, Bibi. Ué, morcego, cara. Vai deitar. Bom, então essa
toda essa discussão com relação ao que é terrorismo, o que não é terrorismo, é o que eu queria trazer aqui para o nosso vídeo de hoje. Porque assim, cada estado trata o terrorismo de uma forma diferente. Por exemplo, um cara que está sendo completamente agressivo na Alemanha com imigrantes turcos, ele xinga os imigrantes turcos, ele trata os imigrantes turcos da pior forma possível, é capaz de cometer crimes contra imigrantes turcos, mas na verdade ele é tratado como um desequilibrado, quando na verdade se fosse um turco muçulmano gritando por Allah na Alemanha e explodindo coisas, seria tratado como terrorista. Então assim, o alemão que é contrário aos imigrantes turcos, ele pode a qualquer momento matar turcos e é considerado um desequilibrado. Quando um desequilibrado turco mata alemães, ele é considerado um terrorista. Então existe toda uma definição que depende completamente do estado onde você mora e principalmente da religião que você segue. Isso é muito errado, porque fazer o mal é crime para qualquer pessoa. Se esse crime ele é terrorismo ou não, isso depende da interpretação jurídica de cada país. Eles até no podcast citam, por exemplo, que a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ela pode se manifestar, mas ela não é considerada, por exemplo, um grupo terrorista. Só que eles são extremamente contrários aos negros norte-americanos. A Ku Klux Klan é um grupo muito racista, extremamente racista, né? E, cara, é absurdo esse ponto de você enquadrar como terrorista aquele cara que age de uma forma que não lhe convém. Ele é contrário à sua religião, então a religião dominante do país, no caso, vamos colocá-lo como terrorista e vamos enquadrá-lo numa lei muito mais severa do que, às vezes, até um cara que comete um assassinato no seu país. Os americanos estão tendo um pouco de problema com relação a isso, porque eles estão vendo americanos, norte-americanos, que pegam em armas para matar outros norte-americanos e dizem que estão fazendo isso porque são simpatizantes do Daesh, fazem parte do Daesh, então eles estão apanhando por causa disso. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Mais uma vez, eu vou linkar um texto meu que eu disse aqui, que o terrorismo na Europa é um problema social. Quem quiser ler também pode ler. Nesse texto eu falo o seguinte: a Europa, ela tem nos seus subúrbios uma quantidade muito grande de pessoas que já estão na segunda, na terceira geração, ou seja, não são os imigrantes originais que nasceram ali, foram criados ali, mas não conseguem ter um mínimo de simpatia pelo país. Eles não se veem cidadãos, por exemplo, eles não se veem como cidadãos franceses, como alemães. Eles são mesmo pessoas que o avô migrou para lá, foi para lá, ele nasceu ali, ele é francês, simplesmente não se entende, não se vê como francês. Aí entram fatores econômicos, fatores que mudam completamente a percepção que a pessoa tem do lugar onde ele vive. A gente pode falar, por exemplo, aqui, pessoas que moram no Rio de Janeiro, por exemplo, na periferia, elas não se veem muitas das vezes como cariocas, porque elas não frequentam, às vezes, as praias do Rio de Janeiro, ou o centro cultural do Rio, ou qualquer outra coisa que ele se insira na cidade. Ele não se vê como um morador do Rio de Janeiro. Ele é, por exemplo, de Bangu. O cara, você mora no Rio, não, mora em Bangu. Cara, Bangu é Rio de Janeiro, mas o cara não se enxerga assim. A diferença é que aqui você não tem nenhum discurso de intolerância, enquanto lá na França os caras estão chegando com um discurso de intolerância e encontrando esses jovens. A partir disso eles passam a ter esse tipo de problema. Tem um documentário que eu vi da Vice que foi exibido na HBO, esse eu não vou linkar porque eu nunca achei ele no YouTube, não sei se tem também, não, esse eu não vou ficar procurando, que é muito legal, que o cara, depois do Charlie Hebdo, ele vai nos subúrbios franceses, onde, especificamente um subúrbio onde tem muito imigrante sírio, árabe de um modo geral, e ele acaba conversando com alguns jovens de lá e os caras falam exatamente isso. A gente não se enxerga como francês, a gente não é aceito, a gente não se sente aceito pela sociedade francesa. E isso, cara, é um pouco triste, porque você, no final das contas, acaba entendendo o porquê que o cara tá agindo dessa forma. Por que ele acha que é
natural pegar uma bomba e explodir coisas, matar pessoas, sabe? Isso é um pouco preocupante, aliás, é muito preocupante, porque falar, porra, eu não moro nos Estados Unidos, eu não moro na Europa, se um dia eu for lá, eu vou a passeio. Mas, cara, tem pessoas morando ali, sabe? Que não tem nada a ver, que inclusive não acreditam na política praticada pela França, praticada pelos Estados Unidos, com relação a imigrantes, a outros povos que não sejam o povo francês, que não seja o povo americano. A gente também tem uma questão muito complicada, que é o da empatia, é a empatia seletiva, não é? Porque entra de novo no caso do que é o terrorismo, né? Que até no podcast é comentado isso, que se eu não me engano, uma semana depois do Jesuí Charlie, a França estava explodindo um subúrbio na Síria, estava jogando bomba sobre civis na Síria. Então assim, o que é terrorismo, sabe? Enquanto tinha gente morrendo lá no Charlie Hebdo, tinham aldeias inteiras sendo queimadas na Nigéria por causa do Boko Haram, que já controla uma grande parte do país e ninguém fala nada sobre isso. Você tem grupos extremistas na Somália e ninguém fala sobre isso, né? Porque a Somália é um país extremamente pobre. Poxa, é um pouco complicado você falar sobre a questão do terrorismo e lidar com pontos de vista diferentes, porque dependendo do ponto de vista, você vai chegar num nível de discussão que você tem que colocar todo mundo como terrorista ou então todo mundo fazendo legítima defesa. Entendeu qual é o ponto? Bom, é uma discussão longa, eu não quero me alongar muito no vídeo porque senão ninguém assiste, vê lá 18 minutos, ninguém assiste, sei lá, enfim. Caixa dos comentários está aberta, se vocês quiserem levar uma discussão com relação a isso, estamos aí. Dá like no vídeo se achou legal, já sabe como é que é, tem um sininho em algum lugar, tem uma engrenagem aí, você pode assinar o canal e receber o vídeo assim que ele for publicado. Toda quarta-feira tem vídeos com as minhas opiniões malucas, toda sexta-feira espero vai ter uma indicação. É isso, gente, até semana que vem na opinião, até sexta-feira na indicação. Valeu!